né? O que é gastronomia quântica integrativa? Uma gastronomia baseada em técnicas da gastronomia das nossas avós. Daquela comida que cura, que abraça, que ama, que te nutre além do físico, né? E eu acho assim, a gente teve um atraso gigantesco na nossa evolução com a questão do preconceito em cima da saúde mental. Sabe, eu acho que é uma coisa que nós tínhamos que olhar com mais. É muito engraçado, é muito normal e muito. Eu tenho pressão alta, eu tenho isso, então isso é normal, mas eu tenho um problema emocional, sempre foi um tabu. Então as pessoas aprenderam que elas não poderiam ter problema emocional. O banquete, se você pegar toda coisa, toda comemoração, era feito um banquete. Então essa mesa desse banquete. E ela ser uma mesa inclusiva. O inclusivo que eu digo não é um inclusivo com plaquinha, mas é uma mesa onde todas as pessoas que têm algum tipo de restrição conseguem comer e não sair com fome. Então a gente tem para celíacos, para intolerante a glúten, para intolerante à lactose, para piscetariano, vegetariano, vegano, que hoje é cada nome. Tinha tudo, né? E Sim. quem não tem nenhum tipo de restrição come tudo e nem sabe que quem tem restrição pode comer. Então, quando a pessoa chega em cima disso, quando ela chega num evento onde ela consegue sentir que ela pode comer alguma coisa, ela muda a frequência dela. Por quê? Porque ela se sente pertencente. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Patrícia Haddad, que é fundadora da Patrícia Haddad Gastronomia Quântica Integrativa, que desenvolve a gastronomia com técnicas energéticas e nutricionais diferenciadas. E hoje a gente vai abordar um pouco dessas duas junções, né, desses dois nichos, em uma excelente conversa. Então, bora pro papo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Patrícia. E até antes de começar, né? A Patrícia veio com uma energia tão boa e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito gostoso mesmo, né? E até para o pessoal começar a entender, né, o que é, a gente gostaria de começar com essa pergunta, né? O que é gastronomia quântica integrativa? A gastronomia quântica integrativa, na realidade, se a gente pegar para as pessoas entenderem melhor, digamos que é uma gastronomia baseada em técnicas da gastronomia das nossas avós. Daquela comida que cura, que abraça, que ama, que te nutre além do físico, né? É mais que uma experiência gastronômica, é realmente uma oferta de amor genuíno. É honrar, né? É honrar o alimento, honrar quem o serve, quem o prepara. E eu digo que assim, eu sou muito religiosa e uma das coisas que eu gosto muito de falar é que o último ato de Jesus foi numa mesa. Por quê? Porque a mesa é um local sagrado. Então, foi uma técnica que eu fui desenvolvendo através da gastronomia tradicional, da gastronomia afetiva, e tudo aquilo que antes eu trabalhava em pacientes, como reiki, radiestesia, radiônico, óleos essenciais, o poder da mente. Então eu fui fazendo experiências, o que funcionava, o que realmente conseguia mudar a frequência e tirar o melhor de cada alimento. Bacana. Legal. Você acredita que que a intenção na hora de preparar o alimento, assim, a vibração pode alterar os alimentos? Eu falo muito isso, porque assim, eu gosto de usar muitas metáforas, porque como eu sou uma precursora disso e é uma gastronomia que eu desenvolvi, eu gosto muito de falar com exemplos mais fáceis das pessoas entenderem. É a mesma coisa, tem diferença o teu celular se você está numa rede 5G ou se você está numa rede primária a cabo, por exemplo? Tem sim. Tem. Então é isso, porque o alimento ele conduz energia
Nós conduzimos energia e todos nós temos o nosso campo energético, que é aquilo que ele falou, é aquela pessoa, ele chegou, nossa, Patrícia, que energia boa, parece que iluminou. Sim. Tem outras pessoas que chegam, parece que escurece, que o coração aperta, ou alguém que você encontra que você fica morto porque a pessoa rouba a tua energia. Então, tudo isso tem a ver com esse estudo da nossa energia pessoal e da energia com aquilo. Eu fiz isso em cima do alimento, mas com certeza isso está em todos os ramos, em todas as profissões, que a nossa energia influencia diretamente quem tá. E uma experiência que a gente fez em cursos que eu dou quando eu faço palestras é incrível. Você põe a mesma marca, o mesmo produto e você coloca 3 pessoas cozinhando com a mesma receita, com a mesma panela, com a mesma temperatura eh, de, de fogo Sim. e nós temos 3 pratos diferentes. Faça isso na sua casa. Faça isso, pega um amigo, a sua esposa, alguém, coloca do lado, pega a mesma receita com as mesmas marcas de ingrediente e vocês dois fazem que vocês vão ver, vai sair 2 pratos completamente diferentes. Por quê? Porque é a energia de vocês ali. Aí você consegue ver claramente o que eu tô te falando, como é real, né? Porque tudo isso, essa gastronomia desenvolvida, foi tudo em cima de estudos, de experiências ao longo desses 10 anos do buffet. Então é uma coisa que eu gosto muito de dar esses exemplos, comparar com a internet, com Wi-Fi, Sim. para que as pessoas consigam ter uma noção e falar, pô, mas é Tá fácil de verdade. entender, É, né? para entender como essa frequência ela tá o tempo todo. E aí, por que não no alimento, que é o que nos nutre, né? Porque assim, Tá. a gente às vezes fica preocupada, eu preciso fazer exercício físico, lógico que precisa, mas também você tem que pôr vida dentro de você. E a gastronomia quântica, a gente se baseia muito por aqueles 4 tipos de alimentos vibracionais. Os alimentos biogênicos, que são alimentos que geram energia dentro de você. Os bioativos, que ativam a energia que já existe dentro de você. Aí a gente tem os bioestáticos, que já são os alimentos que eles nem adoecem, mas também não dão vida. E os biocídicos, que infelizmente é o que a maioria das pessoas estão comendo, que adoece, Tem que dá exemplo. tumor. Entendi. Tem exemplo desses alimentos, assim, pra nos Tem. dar? Os biogênicos são ervas. Se vocês olharem nas minhas festas, eu gosto muito de pôr isso: ervas, grãos, castanhas, tudo que brota, brotos. Então, tudo que vai ainda germinar dentro de você. Então, isso tem um poder de hertz enorme. E isso faz realmente gerar energia quando você se alimenta. Os bioativos são aqueles que ativam a energia. Daí são os legumes, frutas. Mas esse é um dos estudos. Depois eu vou explicar mais ou menos, porque daí vem o fogo, só que difere um pouco disso. Porque a gente diria frutos, alimentos crus, né? Alimentos vivos. Então, eles são bioativos, porque eles ativam a energia. Os bioestáticos já são os que passam pelo fogo, então eles perdem, às vezes passam por um congelamento, então eles já perdem o poder de ativar essa energia, mas ao mesmo tempo eles não te adoecem. Mas os biocídicos, que são os piores, daí vem o álcool, farinha de trigo refinada, bolacha, tudo que essas tem coisas. conservante, tudo que não é natural. E aí, infelizmente, o nosso organismo começa a dar tilt, começa a dar câncer, começa a dar doenças, porque na realidade nós estamos inflamando ele, adoecendo ele com alimentos mortos, né? Legal. Uma coisa, você falou da farinha de trigo. Há um bom tempo atrás, eu tinha lido alguma coisa sobre que antigamente a farinha de trigo era boa. E agora, atualmente, que acho que passou a ser refinada, essas coisas, que ela se tornou, igual você falou, assim, Na é verdade realidade, isso? não, Assim, eu acredito assim, na realidade é um conjunto. Antigamente, nós não tínhamos tantos fast foods, não tínhamos tanta química. O que que a farinha de trigo faz? Não é que ela é ruim, mas só para você entender. A farinha de trigo tem glúten. O glúten, com o tipo de alimentação que nós estamos tendo hoje, com essa quantidade que é muito grande, não é só ela que tem glúten, quase tudo que a gente come tem glúten, forma como se fosse uma cola no teu intestino. E essa cola retém tudo que é toxina que você tinha que estar liberando.
Então, antigamente, nós não tinha comidas industrializadas, era tudo colhido no quintal de casa, ou era na horta, sabe? Era uma alimentação muito mais saudável, né? E com muito mais carinho também, porque hoje a gente vive uma época muito do capitalismo, de grana, então precisa pôr hormônio nas aves para que elas fiquem maiores e seja rápido, até para ter essa fartura de alimentos. É dificílimo você pegar uma verdura, alguma coisa que não passou por algum tipo de agrotóxico. Então, tudo isso interfere diretamente no nosso organismo, porque quando a gente come um frango com hormônio, você está jogando droga lá dentro. Você está pegando a proteína, as vitaminas do frango? Tá pegando, mas você tá pegando também tudo aquilo que foi colocado para fazer com que aquele frango ficasse grande, ficasse maior num tempo curto de espaço, para que pudesse gerar, né, Faz mais sentido. Carne também, então, receita. assim, Carne carne também. bovina. Nós temos, assim, o grande problema, a questão do hormônio é mais no frango. Aham. Na carne bovina, o que pega mais é a energia da dor da morte Já quando escutei isso uma vez. a descarga energética, mas a gente consegue mudar isso através de técnicas integrativas, né? Então a gente Você diz no preparo. no preparo. Ah, tá. E assim, nós temos, como a gente faz eventos grandes, então a gente faz isso em larga escala, mas a pessoa consegue fazer em casa só de abençoar aquele animal, ou abençoar aquele alimento, aquela mesa, só a bênção do poder da frequência da palavra já consegue alterar um pouco essa frequência da dor, já consegue Isso minimizar. isso é que aí- bacana. Na igreja a gente aprende, né, assim, no Evangelho de Cristo, né? E sempre quando a gente vai se alimentar, é agradecer e abençoar o alimento. A gente sempre escuta isso. E é Isso legal faz uma que tem diferença tudo. enorme. Bacana. Hoje a gente consegue ter estudos que comprovam isso, né? Tanto é que existem, se a gente pegar a cultura dos judeus, né? Quando eu estive em São Paulo, eu já cozinhei bastante comida kasher, ela é diferente nossa, né? A comida dos judeus, ela é diferente da comida do restante. Aham. Por quê? Porque lá a culinária kasher, ela não mistura os alimentos, o que passou pela morte com o que não passou pela morte, a carne, vegetal. Então, tipo assim, já é muito. Eu falo que já é um pouquinho do que era para vir essa gastronomia quântica, de entender a sacralidade Uhum. desses alimentos, né? O quanto é sagrado e o quanto todos nós, da mesma forma que a gente está fazendo com o planeta, destruindo o planeta que nós vivemos, a gente está destruindo o nosso corpo, destruindo os alimentos que nós comemos. É muito doido isso, né? Sim. Pensar. Demais. Patrícia, como você escolhe os ingredientes, assim, para harmonizar o corpo, a mente, o espírito? Então, tudo é baseado no amor, sabe? Eu acho que o amor é a chave, porque os dois sentimentos humanos, né, que existem na Terra, que tem maior frequência, né, que é os que curam, é o amor e a alegria, né? Então, assim, o primordial, a gente tem técnicas através de radiestesia, de outras coisas, para que você consiga medir a frequência desses alimentos na hora de comprar. Mas como eu tenho aí 20 anos de formação energética, eu já consigo sentir, de olhar, eu consigo sentir. Mas, em geral, são de pequenos produtores, igual os nossos tomates. A gente tem um casal que planta, que é um casal de velhinhos, eles ouvem música clássica. Mas hoje Nossa, isso também bacana. já está se difundindo muito. Ali em Amparo, a gente tem, acho que é Lakes Villa, que chama, que é um hotel que também, tipo, as galinhas botam ao som de música clássica. Se você vê os legumes que eles fazem ouvindo música clássica e sem agrotóxico, é outro tipo de legumes. Parece que você tá até, tipo, você fala, não, mas isso é um repolho mesmo? Isso é um tomate? Então, eu acredito que cada dia mais as pessoas vão ter. Mas no meu caso hoje, como é uma coisa, eu falo que eu tô vindo rasgando uma terra seca, né? Falando de uma coisa que é
as pessoas achavam muita loucura e tem até um tipo, às vezes, de preconceito que eu tenho que ter muito cuidado em explicar quando a gente fala de energia, porque as pessoas às vezes confundem isso com alguma coisa espiritual, né? E é muito importante falar que não tem nada a ver com isso, tem a ver com energia, com padrão de energia, que é o Wi-Fi. É você falar, não, então a onda que chega no teu telefone de internet é espírito, ou é coisa. Não é energia, tudo tem energia, né? A gravidade. O pessoal, não acredito na lei da gravidade. Pula do 25º andar que você vai ver que existe uma lei da funcionando, né? gravidade. É verdade. Então, é a lei energética que cada dia mais as pessoas estão se conscientizando e entendendo. E aí, quando a gente volta isso para o alimento, você vê como é primordial você realmente ter alimentos. O ideal seria, como que se escolhe? Alimento que dá vida. Tudo aquilo que você coloca na geladeira e ele brota sozinho. Aquilo é o que a gente tem de melhor. Tanto é que o feijão, né? O ideal de comer feijão seria deixar o feijão uns 2, 3 dias na água, que ele brotasse, e aí você cozinhasse o feijão. Por quê? Ah, é? Porque ele, antes dele, quando ele brota, ele solta um monte de toxina. Pode ver que o feijão te deixa um pouquinho com gases, te infla um pouco. Por quê? Porque ele tem toxinas dentro dele. Por quê? Porque nós não fomos feitos para comer grão. A gente foi feito para comer comida, né? Assim, para cozinhar. Aham. Então, vamos pegar lá na pré-história, era só carne, entre a caça e verdura, aquilo que estava na terra. Então, o feijão e tudo que é grão, o ideal seria brotar. E aí sim, aí ele sai, ele vai te dar muito mais benefícios e não vai te dar efeito colateral nenhum. Bacana. Interessante. E em relação à água também, né? Tem essa questão de energia, né? Você sabe que a água foi uma das coisas que mais me ajudou no estudo no desenvolvimento dessa gastronomia. Porque aí a gente já vinha ali, a gente pega ali desde Hipócrates já falando dessa importância do alimento, do que esse alimento, dessa alimentação viva que a gente diz, né? Porque a gastronomia quântica que eu desenvolvi, ela não tem só um estudo, ela não é baseada só em cima de um estudo. Se a gente voltar nos alimentos biogênicos, bioativos, a gente vê também que tem a questão do yin e yang. O que é o yin e yang? É o quente e o frio. Tem que ter também isso para que a nossa energia seja uma energia completa. Porque nada que é bipolar, ou seja, nada que fique em alguma extremidade é saudável, nem em opiniões e nem no organismo. Então, é necessário que se passe, mas lógico que seria muito mais legal se a gente ainda tivesse esse costume lá de trás, que era só grelhar, ou de repente só vaporizar alguma coisa e não perder, porque assim, você pega um brócolis. Se você conseguir fazer um brócolis no vapor, você consegue nutrientes e um poder de vibração muito maior do que se você deixa ele quase morrer na água e ficar despedaçado. Porque daí ele passa, ele cozinha e perde-se não só vitaminas, mas também vibração. Agora, tirando essas técnicas, né, que aí a gente vai pegando, a gente vê a alimentação viva lá de antes da Bíblia, e que depois, quando vem ali no Evangelho de São João, a gente fala dos pães, dos essênios, também ali explicando como que é o pão sem fermento, Sim. né? Então, a gente já vem com essa importância dessa alimentação e que era uma coisa para ser valorizada e que foi matada. Então, hoje a gente está meio que renovando, né, trazendo isso de volta e realmente para conseguir oferecer uma alimentação diferenciada. E até estava lembrando agora, a Patrícia falando, nós conhecemos há muitos anos atrás um médico que ele até escreveu um livro. Ele cuidava de pessoas em estado que estavam com câncer mesmo. Ele falava que o alimento podia curar o câncer. Isso ajuda mesmo a alimentação? Como que? Então, na realidade, os tumores, assim, eu acho que ajuda muito a alimentação. Eu acho que a gente é o que a gente come, né? Por mais que as pessoas... Porque é o que eu tô dizendo. Por exemplo, se você só põe coisa morta dentro de você, Só vai. o teu organismo vai começar a desenvolver tumores.
né? Mas eu também, por estudar muito essa parte energética, a gente entende que uma energia, que uma doença, ela só chega no corpo físico depois que ela já furou os nossos outros corpos, né? Porque nós não somos só o corpo físico. Na realidade, as pessoas têm muito essa noção do corpo físico e do corpo espiritual, né? Que é a nossa ligação com Deus, o nosso espírito. Mas na realidade, nós temos mais 3 corpos, pelo menos, que é o corpo mental, que é tudo aquilo que você pensa e o que você cria com o seu pensamento. O corpo emocional, que são as suas emoções, seus traumas. Isso age diretamente, tanto no físico quanto no espiritual. Sim. E o corpo energético, que é o que liga tudo. Então, quando a gente pensa nessa estruturação dos nossos corpos, a gente consegue entender perfeitamente porque é aquela coisa que quase todas as igrejas dizem, cara, Deus nos dá tudo, está tudo disponível. Nós é que não aceitamos a história do guarda-chuvinha, que as bênçãos estão sendo derramadas, mas nós que abrimos o guarda-chuvinha. Sim. O que é esse guarda-chuvinha? São as nossas emoções e pensamentos, né? Então, eu realmente acredito que toda doença, ela passa por todos os campos até chegar no campo físico. Então, assim, lógico que o alimento interfere, eu acredito que interfira 50%. Os outros 50% são, daí teria que ter uma cura nesses outros campos. Na emoção que está gerando aquela doença, no pensamento que está perpetuando ou conduzindo, e também na parte espiritual, né? Que é o jugo hereditário, digamos assim. Sim, e realmente faz todo sentido. Eu até ia comentar, já vai lembrar. Nosso pai, né, faleceu de câncer. Mas ele veio ficar assim, a doença apareceu justamente na época ele estava sempre esperando se aposentar. Daí houve vários problemas, questão de quando ele entrou na justiça, isso, aquilo. No final das contas deu tudo errado. E naquele ano que as coisas deram errado, a questão da aposentadoria dele, ele ficou doente, câncer. E em um ano, assim, Não, foi... E nesse caso, ele se manifestou mesmo quando ele recebeu a primeira aposentadoria dele. Ele pagava, tipo... Ele queria no teto, recebeu um salário 10 salários mínimos, tá lá, aí ele recebeu um salário mínimo. Mas porque houve vários erros, E né? aí a decepção dele, a ele frustração, ficou muito mal, né? muito. Aí a Muito. Ele ficou frustração acabou com ele. doente. E eu acho, assim, a gente teve um atraso gigantesco na nossa evolução com a questão do preconceito em cima da saúde mental. Sabe, eu acho que é uma coisa que nós tínhamos que olhar com mais... É muito engraçado, é muito normal e muito... eu tenho pressão alta, eu tenho isso, então isso é normal. Mas eu tenho um problema emocional, sempre foi um tabu. Então as pessoas aprenderam que elas não poderiam ter problema emocional. E na realidade, nós somos humanos. A gente vai ter problema emocional da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Né? Então, eu acho que isso é um grande problema, porque não é incentivado. E aí vem questões políticas também, que quanto mais as pessoas ficarem sem um trabalho de uma saúde mental, de uma visão maior de mundo, elas são mais manipuláveis. A gente consegue, a Matrix, que hoje domina, né? O planeta consegue dominar. Então, é só por isso. Mas realmente, eu acredito que seja uma prevenção maravilhosa para o câncer a questão da alimentação. Por quê? Porque a gente não desnutre e a gente não põe toxinas. Mas aí a gente resolve 50%, digamos assim. Sim. Os outros 50% são as nossas emoções, são o que a gente traz lá atrás. E fora também essa nossa vida espiritual. Eu falo que é incrível que uma pessoa fala, nossa, eu herdei do meu tataravô o olho verde. E você acha que você não herdou nada do que ele fez no teu DNA no passado. Nas maldades, dos erros. Sim. Então, você vai herdar as coisas boas que ele fez, mas também as coisas ruins. Por quê? Porque isso é uma lei natural. E aí a gente pode pegar essa mesma lei em qualquer religião. Ou na religião católica, ou quem segue, os cristãos que seguem a Bíblia, que é o jugo hereditário, ou os espíritas, que são encarnações passadas. Então, tipo assim, é uma coisa que é real.
Então a gente precisa também olhar isso com carinho, né? Mas aí vamos falar de comida, porque daqui a Sim. pouco eu vou falar de coaching. E eu adoro, porque assim, eu estudo muito religião, porque o buffet e essa gastronomia, eu sou dentista. Sou formada em odontologia. Nossa, legal. E aí eu me formei já casada, que eu me casei com 16 anos. Sou casada com o mesmo marido até hoje, há Olha, 38 que anos. bênção. Ah, que bom. E aí, quando eu fiz odontologia, eu já tinha essa questão de cura, de orar por pessoas. Então, o buffet, ele veio como um propósito porque a minha filha, com 13 anos, teve um câncer abdominal. E aí eu não queria fazer isso, porque você tem que viver do propósito, né? Sim. É uma bênção, mas é bem pesado no mundo Sim. que a gente vive. E aí, quando aconteceu com a Maria, eu já fazia bastante tempo que eu trabalhava de voluntária no Hospital de Câncer de Barretos, porque nessa época o Reiki tinha sido reconhecido como uma terapia que ajudava muito quem fazia quimioterapia. E aí eu falei, não, então vai, e o câncer desapareceu, foi um milagre e veio o propósito do buffet. E aí eu não entendia direito por que o propósito de buffet, né? Como que eu vou curar a pessoa através de comida? Mas hoje a gente desenvolveu, eu acho que é uma honra ao amor, né? Da terra até o comensal. Bacana. E fala, né? Nossa senhora, Não, que isso mulher é bom, que fala. é legal. E tipo, o reiki, a PNL, você também Fiz, estuda eu sou tudo, né? practitioner. Sim, então, ela te ajudou também na culinária da nutrição quântica? Então, Desculpa, o que é PNL? Só pra... programação neurolinguística. Tá. O que acontece? Na realidade, todas essas formações, elas foram feitas quando eu trabalhava como curadora, né? A princípio, na igreja carismática, depois como um desenvolvimento e uma ascensão de uma necessidade de entender e de fazer aquele dom que eu tinha nascido e que eu não conseguia entender. Minha família é muito católica. E o catolicismo tinha muitas restrições nesse tempo, porque ainda não existia internet, você tem noção? Aí você nasce com uma criança que vê coisas e que não existe ainda energia. Então, assim, eu falo que eu agradeço dos meus pais não terem me internado, né? Porque naquela época qualquer pessoa diferente era internada para levar choque, né? Verdade. E então, assim, eu sempre busquei para entender o que acontecia e as coisas que eu via acontecendo e que eu tinha esse dom. Quando eu vou para trabalhar, daí eu não queria trabalhar mais em religião. Eu trabalhava na carismática, mas eu não queria mais orar por pessoas. Por quê? Porque aquilo era muito ligado e a minha família com esse preconceito e aquilo me machucava, aquilo não me deixava confortável. Aí veio o reiki. E aí o reiki, ele veio uma coisa que totalmente fora de religião, já em cima de ensinamentos, né, do Oriente, dos nossos, que eu falo que os japoneses, chineses, eles já são mais, né, olham mais à frente. E eles se alimentam bem, né? Muito bem, porque eles já entendem, né, eles já entendem tudo isso. E aí, quando vem o reiki, eu falei, nossa, então, é isso que eu vou ter que fazer. E aí eu vou pro reiki, e aí, quando eu vejo o reiki, eu começo a ver, cara, como que pode? No mundo espiritual, tá tudo disponível. Por que que não chega? E aí, vem aqueles filmes do segredo, aqueles estudos, eu estudei muito, eu estudei a Bíblia 2 vezes, tanto pela católica quanto pela evangélica, Alcorão, Cabala, budismo. Então, eu estudei muito a religião para entender como funcionava isso e por isso que eu te digo que não tem nada a ver com religião, porque o sagrado é o sagrado, ele está disponível. Mas aí, por que não chega no físico? Se você, tem uma ligação? Tem. E aí quando vem o campo energético, que a gente começa a entender que você, os seus pensamentos. Só que esse campo energético, você não consegue alinhar ele se você não alinhar os pensamentos e as emoções. Tanto é que se você pegar o mundo, foi criado pela palavra. A palavra, Sim. o som que é música clássica, música normal, ele cria. E nós somos co-criadores, nós criamos a nossa realidade. E aí eu começo a ver o seguinte, espiritualmente eu tenho a igreja, independente da religião que seja, para me alinhar.
Fisicamente, eu tenho exercícios físicos, uma boa alimentação. Nessa época, eu ainda não mexia com alimentação, eu era dentista no consultório. Uhum. E eu tenho campo de energia para ligar isso e para que eu possa receber tudo aquilo que Deus tem para me oferecer. Como que eu controlo as minhas emoções? Aí eu tenho a terapia. A terapia me faz conhecer, é uma coisa que demora-se mais tempo, mas é uma coisa que você, no autoconhecimento, você começa a ver quais são as suas debilidades, quais são as suas vantagens, para que você consiga você se controlar. Aí você fala, cara, mas a minha emoção não manda na minha mente. Eu sinto uma coisa e minha mente às vezes fala outra. E aí foi quando eu fui para programação neurolinguística para aprender a dominar a minha mente. Porque a programação neurolinguística nada mais é do que você reformatar, tipo um computador. Você aprende as técnicas para mudar crenças, hábitos, atitudes, maneiras. Então é mais ou menos um apanhado de tudo isso que quando veio o propósito do buffet, eu transferi toda essa carga que eu tinha de Toda a energia, coaching, né? essa energia, esse querer amar, querer curar, esse dom que eu nasci para o alimento. E aí foi muito difícil eu entender no começo, porque eu falava, cara, mas eu vou trabalhar com festa, né? Isso até que eu ia te perguntar, como que é o preparo, assim, porque eu imagino preparar pra família, né? É bem mais fácil pra você ter isso. Pra preparar pra muita gente, como que vocês fazem assim? Talvez você tenha também, incluindo assim, você tem ajudantes. Você é a chefe e tem Isso. os ajudantes. Não é Como que hoje. você consegue, tipo, contratar a pessoa para ter a mesma energia que você? Então, aí a gente vai entrar em alguns assuntos um pouco mais complicados, mas que eu vou tentar explicar de uma maneira fácil. Eu dominei e eu fiquei à frente da minha cozinha por 7 anos. Até realmente eu desenvolver a minha gastronomia, entender o que eu tinha e como aquilo funcionava. Então, hoje, o currículo da pessoa para trabalhar comigo nem é tão importante. O que é importante é a energia. Mas hoje, com toda a formação que eu tenho, eu já sinto a energia, como ele sentiu, como ele deve ter algum tipo de preparo, ou espiritual, ou alguma experiência, eu já sinto. Então, você já sente. E aí, eu vou. Tipo, hoje eu tenho uma chefe maravilhosa que é a que fica ao meu braço direito. Mas é uma pessoa que veio para mim, ela tinha um know-how enorme de eventos, mas que ela teve que aprender a mexer com óleos essenciais, aprender a mexer com radiestesia, aprender a entender que os eventos que nós fazemos é uma entrega de amor, é um dom divino, tanto é que nós somos um buffet diferenciado, a gente não faz várias festas ao mesmo tempo, não é uma coisa comercial. É uma coisa onde tem muito sentimento, muito amor, muito respeito Até porque não pode ter envolvido. muito estresse, assim, né? Porque se fosse uma atividade atrás da outra, vocês iam. Não, pra te ser muito sincera mesmo, vamos supor, casamento. Casamento eu faço no máximo. Eu tenho aumentado gradativamente ao longo dos anos. Esse ano eu consegui fazer, eu acho que 10 casamentos. Por quê? Casamento é uma coisa que me desgasta absurdamente, por maior que seja a equipe que eu esteja. Por quê? Porque no casamento, além de você equilibrar a energia, você não equilibra uma energia apenas de uma família. Na realidade, são 2 famílias e, às vezes, um desdobramento de até 8 famílias. Por quê? Porque hoje a gente tem talvez um pai e uma mãe separado e casado novamente. Então nós temos toda a família da mãe, toda a família do pai, toda a família da esposa do pai, toda a família do esposo da mãe. Daí do outro lado, a Nossa. família do noivo, que é o pai e a mãe, mas se eles são casados com outras pessoas. Pode dar até É. 8, verdade. Nossa. Então é muito desafiador. Tem os padrinhos, né? E assim, eu no começo pensava muito, falava, meu Deus, por que o senhor me colocou, né, num lugar desse? Porque, assim, evento tem muito ego, evento é uma energia, apesar que eu já fiz, é por isso que a gente faz vários tipos de evento, eu já fiz um funeral home, apesar de pessoas acharem macabro, é maravilhoso. Porque é um local que a energia... né? Não, e a energia vai porque tá todo mundo desarmado, né? Um casamento, uma festa social, as pessoas estão armadas com o que o outro pensa. Então, assim,
Não é fácil essa energia. A única coisa que a gente consegue fazer, às vezes, 2 no dia e mais durante a semana são os coquetéis comerciais, né? Que é Aham. os corporativos. Porque daí é negócio, o padrão de energia, que você não precisa equilibrar o padrão para o amor e para o sagrado, né? Porque toda vez que a gente está falando de sacramento, do começo de uma família, é um pouco pesado. Um batizado já é muito mais leve, né? Sim. Então, assim, a gente vai conforme o universo e conforme as pessoas precisam. Se você pegar a história do buffet, a minha história, você vai ver que eu não sou uma pessoa de abusar de, das pessoas que eu atendo ou do trabalho que eu faço, de investir nisso, porque os meus clientes são muito pessoas que estão preparadas para receber aquilo. Bacana. Mas você consegue sentir um evento, assim, se tá uma vibração boa, digo, pelas famílias e tudo mais? Ou não? É que assim, quando você fecha o evento comigo, esse evento já começa a ser preparado por mim, Ah, energeticamente falando. entendi. Ele já é um Já tem evento que aquele vai sendo preparo. abençoado, sabe? Que vai Aham, sendo pensado legal. e que a gente, porque daí, dentro dessas técnicas energéticas, eu fiz um curso de Melquisedeque, que são hologramas. Orbitais, vibracionais, e esses hologramas, eles funcionam como filtros energéticos. Então, eles já Melquisedeque tá no começam Velho a limpar. Testamento, né? É, Exatamente. legal. Patrícia, pelo que eu procurei, você é a pioneira aqui no Brasil da gastronomia quântica, né? Tanto que o Gemini falou lá, pioneira, Legal, hein? Você viu? o buffet Patrícia Haddad é pioneiro aqui no Brasil, tudo. E como que você, qual que é o desafio que você tem para expor, para manter e para divulgar a culinária quântica? Então, você sabe que o desafio é enorme. É uma coisa que é muito complicada, porque é o que eu estou dizendo. Nós temos hoje muito poucas pessoas com cultura para entender isso. Muitas vezes a gente atende uma noiva, uma mãe ou um cliente que o importante para ele, assim, cara, eu quero comida. Ou às vezes você ouve assim, o povo nem come, o povo só bebe. Então, são clientes que tem hora que eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu, às vezes atendo um cliente que a pessoa fala, olha, a gente só bebe, pode ser qualquer coisa. Daí eu Só olho, não pode faltar, né? Pode sobrar, mas não pode daí eu faltar, olho e né? falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com esse cliente? Ao mesmo tempo eu quero ser educada, ao mesmo tempo a gente tem que pagar a conta. Sim. Mas eu tento ser muito fiel ao meu propósito, sabe? Então, é isso, é quem Deus manda, é quem o universo manda, é quem tá pronto para receber. Eu adoro quando eu vou fazer alguma coisa, igual agora eu tô chegando em Santos, né? Santos tá sendo uma delícia para mim, porque Santos, a gente tem aqui uma turma já muito atenta a isso, né? Ao carinho, a experiência. O MasterChef também ajudou, apesar que de uma forma um pouco egóica, porque cozinha não tem nada a ver com MasterChef. Cozinha é união, não tem grito. Cozinha tem que ter amor, mas ele ajudou as pessoas a entenderem a importância da comida, da beleza. Então a gente também tem essa outra vibe. Mas é uma coisa muito orgânica mesmo. Eu acredito que é vibração, é campo energético. Quem tem que saber, vai saber, e nos momentos certos vão chegar nas cidades certas. Mas eu tenho muito esse sentimento, sabe? Eu sou muito conectada com a minha verdade, com a minha espiritualidade. Tanto é que por isso que eu tô agora abrindo, que eu tô aqui em Santos, né? Eu tô morando agora, maior parte do tempo em Santos. Daí moro em Ribeirão, São Paulo, mas é isso, são ciclos que vão se abrindo, que vão se fechando, e a gente vai indo aonde o universo manda e aonde a energia pede. Legal. Eu vi o quanto é bom a sua alimentação no evento da ACS, de 100 anos do prédio da ACS. Nossa, tava maravilhoso, desde do prato principal, do inicial, até os pratos principais, estava excelente, viu? E o que eu acho que é muito legal na gastronomia quântica, conforme você vai conhecendo, eu vejo muito isso pela experiência dos clientes que eu tenho,
você vai entendendo que o diferente dela, ela não precisa ser uma gastronomia cara, não precisa ter camarão, lagosta, cordeiro, foie gras, pode ser uma rabada, sabe? Pode ser uma carne seca, pode ser uma linguiça, mas quando tem todo esse preparo do amor, aquilo se torna um jantar dos deuses. E uma das coisas que a gente tem muito cuidado é que aquela mesa que geralmente tem nos meus eventos tem uma mesa. E essa mesa, ela tem um significado que até em coquetéis corporativos a gente coloca como foi de lá. Porque essa mesa, além da sacralidade do banquete, se você pegar toda coisa, toda comemoração, era feito um banquete. Então, essa Sim. mesa desse banquete, e ela ser uma mesa inclusiva. O inclusivo que eu digo não é um inclusivo com plaquinha, mas é uma mesa onde todas as pessoas que têm algum tipo de restrição conseguem comer e não sair com fome. Então, a gente tem para celíacos, para intolerante a glúten, para intolerante à lactose, para piscetariano, vegetariano, vegano, que hoje é cada tinha nome. Tudo, tinha de tudo, né? E Sim. quem não tem nenhum tipo de restrição, come tudo e nem sabe que quem tem restrição pode comer. Então, quando a pessoa chega em cima disso, quando ela chega num evento onde ela consegue sentir que ela pode comer alguma coisa, ela muda a frequência dela. Por quê? Porque ela se sente pertencente. Quando você Bacana. se sente Sabe que pertencente, vai poder ali, né? ela já abre e ela eleva a temperatura do evento. Por quê? Porque na maioria dos eventos são pessoas que vão e elas já chegam no evento preparadas para não comer nada. Porque elas não podem comer nada, porque as pessoas não têm esse cuidado com o próximo, né? E é muito engraçado porque quando a gente às vezes fala isso para quem vai contratar, a pessoa, não, imagina, na minha família não tem ninguém assim. E aí eu falo, gente, mas é delicioso e ninguém vai perceber. E aí no meio do evento sempre chega alguém e fala, nossa, você acredita que a minha prima agora tá com problema disso? Ou as meninas, as madrinhas não comem lactose? Então é muito engraçado você ver como as pessoas sentem esse amor. E aí, por isso a gente consegue nutrir além do físico. Porque também a gente vai pegando referências, tipo, minha avó fazia uma polenta, ou o meu prato predileto era uma lasanha. Então, a gente coloca releituras nesse cardápio para também ter os gatilhos emocionais, que entra também ali na PNL. Então, é isso que você me perguntou, né? Então, a gente tem PNL, a gente tem a radiestesia, a gente tem os metais, tipo, tudo que passa por coisas muito pesadas, a gente põe primeiro no cobre, o cobre nos auxilia para a vibração do cobre, equilibra as energias de baixa frequência. Então, assim, é uma gama imensa, por isso que a gente fala integrativa, de estudos integrativos que eu consegui converger e ver o que funcionava no alimento e o que não funcionava. E aí levar ainda isso para a festa, porque daí isso não é, né, no particular. Mas eu acredito que no futuro a gente vai conseguir também fazer isso sem ser em evento só, né? Sim. Conseguir passar essas técnicas, que hoje a gente já consegue, a gente já tem aparelhos que mudam vibração de água, então você já pode usar esses aparelhos para mudar a água que você vai cozinhar. A questão da bênção, quando você abençoa o alimento, abençoa quem está te servindo. É o que eu digo, eu falo, cara, toda vez que eu acho um absurdo, uma pessoa tem que chegar num lugar que ela vai ser servida e virar, como é o seu nome da pessoa que está servindo? Né? A pessoa está te servindo. Sim, verdade. Isso já aumenta, porque já é um respeito. Agradecer-te, Muito verdade. obrigada. Sabe? Então, é todo esse cuidado. Por quê? Porque às vezes tem a pessoa lá que compra o orgânico, que não tem nenhum agrotóxico, daí tem a cozinheira que trata super bem e não sei o quê, e aí quem vai servir a pessoa trata super mal como um escravo. Tipo, abaixou a frequência. Eu não consigo manter a frequência da terra se eu não honrar o amor. E isso não é só na comida, isso é na vida. E é por isso que tanta gente, você fala, cara, mas a pessoa é tão boa nisso, por que acontece isso? Porque você não honra. Você se sente melhor que o outro, né? E, cara, o Filho de Deus veio servir. Quem é melhor, quem tá te servindo ou quem é servido? Sabe? Então, enquanto as pessoas não tiverem
E a gente faz isso também, a gente faz com os nossos garçons antes do evento essa conscientização. Não se sintam menores, olha que honra. Vocês podem hoje fazer o que o Filho de Deus fez na terra, servir ao outro no momento de lazer do outro. Então façam da melhor forma possível, porque vocês serão duplamente abençoados. E eles nos relatam isso, que é uma delícia trabalhar conosco, que o dinheiro que Bacana, eles legal. ganham é um dinheiro Dinheiro abençoado, que rende, assim, que é né? abençoado. Porque é isso, é você honrar o sagrado, né? Assim. E porque a gente honrar quem tá lá em cima é muito fácil, né? A gente tem que honrar quem tá lá na base da pirâmide, né? É Até porque é verdade. quem sustenta quem tá lá em cima, né? É Sim. verdade, é verdade. Legal. Rodolfo, você precisa provar a que tava na mesa o queijo, acho que é queijo brie com a favo de mel. É. Eu nunca Bom. tinha comido isso. É. Maravilhoso, é muito né? gostoso, muito gostoso. E você sabe que, assim, na gastronomia tradicional, o brie mais comentado, que todas as noivas querem, é o folhado. Só que o folhado, as primeiras pessoas que comem, quebrando, gostoso, mas quem come depois no aparador, aquilo fica meio molengo, porque a massa fica molha. É. Então a gente desenvolveu um empanado. E aí a gente faz umas castanhas caramelizadas e põe esse Sim. favo de mel. Nossa, É realmente uma experiência demais, incrível, É né? demais, demais. Pessoal, Bacana. aproveite. Se vocês puderem comer isso, é muito gostoso. Não, e agora a gente vai trabalhar bastante na Baixada Santista, Isso fazer aí. bastante empresas, né? Legal. E aí vai ter a oportunidade de conseguir disseminar esse amor, essa gastronomia diferenciada para bastante aqui, né? Para Sim, Baixada, sim. não O- só pro lado de O lá. Guilherme tem uma pergunta, Guilherme? A gente falou bastante sobre esse valor do amor na culinária, né? E eu queria saber se tem alguma comida com valor nostálgico pra você que você gosta bastante. Então, você sabe que é sempre mãe e pai, né? Sempre. Sempre mãe e pai. A minha mãe era uma pessoa que ela comia muito queijo. E hoje, talvez, o que eu tenho de mais famoso no buffet é a minha massa de queijos. Que é 5 queijos, porque eu sou apaixonada por queijo. Então, os meus filhos amam carne. Então, o prato da nossa família chama Palaciano, que é o meu segundo prato. Tem essa questão do queijo, que é uma coisa nostálgica para mim, mas um prato que é o prato dos meus filhos, é o prato que começou essa minha história com a gastronomia, que eu sou barretense. E em Barretos tinha o Grêmio, o clube, né, no passado, e o meu prato predileto era o Palaciano. Só que eu casei com 16, meu marido com 19, imagina. Nós não tínhamos mais grana, tipo, o que a gente ganhava num mês era o que eu gastava numa noite antes, quando eu era solteira. Então aí, quando tinha aniversário, alguma coisa, eu pedia pro meu marido de presente me levar no Grêmio pra comer o Palaciano. E aí eu aprendi, porque eu era filhinha de papai, eu não sabia cozinhar. E aí eu aprendi a cozinhar com o Palaciano, que é um filé mignon com uma batata sauté, com creme de leite, Nossa. parmesão e gratinado. E é hoje, por coincidência, a comida predileta dos meus 2 filhos. É legal Olha como só isso que legal, passa. que né? legal. É E muito aí, você gostoso. tem alguma comida Pergunta? nostálgica? Não, comida Não nostálgica sei. lá. Agora, assim, de cabeça, assim. Nada que sua avó fazia, Me sua veio, mãe. me veio 2 aqui. Qual Pra mim. que é? Da minha mãe, era o sonho que ela fazia. Ah, o sonho. Era bom. Nossa, aquele E não sonho dá. demais. É uma coisa muito doida. Quando demais. você come não tem jeito de não vir a Eu memória. tava E ela falando- fazia um monte, assim, um É, monte. Aí, verdade. nossa, Verdade. mãe. Você falou agora, nossa, é muito bom. E outro, da minha avó, eu gosto até hoje, eu faço até hoje, Mingau? Não. mingau Mingau da... e banana frita na frigideira. É. Então, e Com aí, canela, assim. e aí é isso. São a coisas gente- básicas. básicas, mas a Não. gente consegue pegar esses links e criar. Deixa eu dar uma ideia. Eu fui trabalhar esses dias para um... Pode falar. É, rapidinho, igual aquele do desenho Ratatouille. É. Quando o chefão lá provou a comida lá da avó Ah, dele, lá, lembrou, da, verdade. da família dele. E veio aquela emoção, né? Sim. Não, é muito engraçado. Eu tive um cliente e era um cliente super top. E o que ele queria, assim, o prato predileto dele era rabada. E a mulher, não, como que a gente vai pra rabada? Não, Era um não, evento não. muito chique. E aí o que a gente fez? A gente pegou a rabada, desfiou ela, tirou ela bem a gordurinha dela e servimos ela com brotinhos de agrião.
Menino, Nossa. e ele se sentiu tão representado e foi muito legal porque os amigos que sabem que é o prato predileto dele também sentiu ele presente no evento. Legal. Então, o legal também é isso, é essa personalização que a gente faz no cardápio e trazendo essas referências. Tanto é que nos corporativos, se você pegar, a gente sempre tem a polenta e o ragu, porque a polenta, eu acho, o mingau, o polenta, o creme de milho, sempre tem essa memória afetiva de vó, de infância, né? Polenta era Sim. minha infância, porque a gente morava em São Bernardo. E bem no Demar, que era a rota dos restaurantes. Lá era famoso o frango com polenta deles também. Aí É bom, né? a infância toda fazendo Foi isso. isso, né? Polenta Patrícia, muito bom. assim, você tem alguma dica pra dar, assim, pro pessoal de casa? Porque, assim, eu sei que nas casas, né, tanto as mães, avós, até os pais, né, fazem as coisas com muito amor. Mas tem alguma dica pra eles, assim, como eles podem preparar a comida pra que seja mais abençoada? Eu falo assim, o que eu acho que muda extremamente a frequência e que eu tenho estudos em cima disso que eu consigo comprovar tentem comprar alimentos mais frescos. E eu sei que hoje é difícil, porque às vezes a gente já faz comida para deixar para outro dia ou para o outro, mas essa questão do fresco faz muita diferença. E abençoar, sabe? Quando Aham. você pegar, tipo, olha, eu abençoo esse animal, esse pasto, a pessoa que matou, a pessoa que embalou, a pessoa que cozinhou, Todo o processo, todo o até processo. o momento da Para comida que chegar eu ali. pudesse agora estar saboreando, sabe? Aham. Ou eu abençoo a terra que me deu esse tomate, a pessoa que cuidou, a pessoa que colheu, a pessoa. Então, tipo, você honrar todo o processo, não esquecer disso, porque às vezes você só agradece o alimento, mas o alimento ele carrega água. A água, ela carrega memória, energia, ela tem a memória. Então, ela tem a memória das energias desde a terra até por toda a energia, até pela energia do supermercado ou da banca que ela estava. E isso é muito engraçado quando você fala como saber. Você já percebeu que às vezes você vai num hortifruti e você nem gosta de maçã, mas tem um dia que você vai lá, você olha, parece que aquela maçã olhou para você. E isso é o que é? É uma energia que você tá precisando. Por isso que ela olhou para você. Então você tem que comer aquela maçã. Porque ela já tá. É o padrão de energia que bateu. Então é muito importante que a gente tenha isso. Que Legal. a gente tenha esse cuidado de escolher, sabe? Então, eu sei que nem sempre é possível, mas tente escolher. Não precisa ser num local carésimo, mas não comprar no automático ou alguém entregar. Escolher uma batata. Porque só essa tua escolha, só esse teu cuidado esse carinho já vai mudando a energia do alimento. Porque tudo é energia, né? Sim. Até vou Então, se começar. você puder ter uma hortinha em casa, é bom. É maravilhoso, né? Porque daí não tem agrotóxico. Todo mundo devia ter, nem se fosse só aquele. Sabe aquela. Como é que chama? Aquela cantoneira? Com um pouquinho de salsinha, cebolinha, né? Um hortelã, uma sálvia. É incrível, porque ali a gente não tem agrotóxico. E ali é fresquinho, você põe na hora, é outro sabor. E é uma coisa que é um alimento biogênico, ou seja, aquilo faz com que, mesmo que você tenha usado uma farinha de trigo, alguma coisa biocítica ou bioestática, você equilibra e mesmo assim você consegue elevar a vibração. Mesmo que Mas- também tenha no alimento, desculpa, Né? mesmo que ainda tenha no alimento energias de baixo padrão. Na casa da minha sogra ela tem bananeira, né? E ela sempre tá dando banana pra gente. E são as que eu mais gosto do que as que compro no mercado. Não Faz é? todo sentido. Além de não ter, né? Os agrotóxicos têm um amor imenso, Tem, né? Fica tem, com muito mais sabor, não é? Sim, porque minha sogra faz tudo com muito amor sempre. Então, até o fato dela dar a banana pra gente é com amor, É né? Faz verdade, né? diferença. Porque quando vem de sítio, E que são os gostoso, pequenos né? produtores. é mais gostoso. É a galinha mesmo. caipira, é o ovo caipira, né? Então, assim, Mas uma dica que eu gostei também, assim, eu sempre agradeço e abençoo o alimento, né? Mas eu vou criar esse hábito que eu confesso que nunca tinha parado pra pensar, pra fazer né? assim, até pra abençoar as mãos de quem preparou todo esse processo. Acho que é bom, importante isso. Legal. Começar a aplicar isso na minha vida. Isso, e você vai ver que vai mudar. Ah, bacana. Cara, vai ser demais. Né? É sim. Verdade.
Você tem, tipo, algum ritual, assim, que você entra quando você vai começar a preparar o alimento? Não, Uma eu tenho. meditação? Eu tenho um coisa? ritual que às vezes até tem um. Meu marido, a gente trabalha em família, né? É um propósito da cura da minha filha. E eu oro muito antes. Eu oro o Salmo 90, o Salmo 23, eu faço algumas orações antes de começar o evento. E aí, uma vez o meu marido falou assim: "Não, mas fulano falou que não vai mais trabalhar com a gente, porque você fica lá orando muito". Eu falei: "Então tá bom, não vai trabalhar". "Não, mas ele é bom". Eu falei: "Mas então ele não vai trabalhar, Ricardo, eu não vou parar de orar". Por causa disso, como a gente realmente serve uma oferta de amor e muito amor ali, também tem as forças contrárias que tentam também complicar. Então, naquele momento é primordial para mim pedir a proteção de Deus, estar sobre uma proteção divina, Perfeito. porque para que eu realmente o que eu estou fazendo é sendo um instrumento dele. Eu criei uma coisa porque ele me permitiu e ele foi me dando os insights e os dons para trazer para o planeta uma coisa que ainda não tinha, uma consciência que ainda não tinha. Mas é dele, não é meu. Então, eu não consigo combater aquilo que vai se levantar contra, porque não está se levantando contra mim, está se levantando contra uma missão que ele me deu, um propósito que ele me deu. Então, eu sempre faço isso. E assim, às vezes a gente viaja muito. Eu vou orando, por exemplo, se a gente sai de Ribeirão, eu vou praticamente até Jabuticabal ou até Limeira orando na Nossa. van, sabe? Então, esse é o ritual. Legal, bacana. Patrícia, a gente tá chegando no final. Fala muito, né? Não, Muito foi bom demais. Muito bom, demais, demais E tem mesmo. mais alguma dica, alguma coisa É. que você queira falar, assim? Quero falar que agora eu tô na Baixada, né? Então, que eu quero muito trabalhar muito aqui, tomara que dê muito certo, Vai, né? já tá deu dando, certo, tá já. dando, Esse já. insight e falar para que as pessoas tenham amor, né? Eu acho que é isso. A chave é o amor. A chave é olhar a metade do copo cheia. Aham. Todos nós temos a metade do copo vazio. Todos nós temos desafios diários, emoções diferentes. Ninguém é feliz o tempo todo. Vida de rede social não é real. Então, que seja isso, né? No alimento, independente se você está comendo um pão amanhecido ou se você está comendo um croissant francês, que você abençoe, que você fique feliz e que você sempre olhe a metade cheia. Porque eu acho que nós, seres humanos, eu adoro falar isso para minha equipe e vou falar isso para vocês. Se tem uma pessoa que fez uma coisa boa durante 50 anos da vida dela e fez uma coisa ruim, as pessoas só falam da coisa ruim e esquece os 50 anos. Então, que nós possamos ser assim no nosso dia a dia, porque isso só vai fazer bem pra gente. Sempre pôr na balança, sabe? Porque se a gente colocar na balança, nós sempre vamos ver que somos abençoados, que temos aquilo que pedimos no passado, é que quanto mais a gente vai tendo, mais a gente vai querendo. Uhum. Então, quando nós somos gratos, a nossa realidade muda, a frequência muda não só do alimento, mas de tudo que está em volta da gente. Sim, e com certeza você é muito bem-vinda em Santos, na Baixada Santista, né? Eu acho que a Baixada Santista tem uma energia muito boa. Tem Não sei se é mesmo. por causa da praia, não sei por quê, mas as pessoas têm. Acho que você já conheceu bastante gente, vai conhecer mais, mas assim, as pessoas têm uma energia boa. Vai Foi um gostar. prazer. Muito obrigada pelo convite. Não, a gente Precisando, tô agradece. sempre aqui. Obrigado. Foi bom demais. Mas duas coisas que a gente sempre pede quando as pessoas vêm aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Se você quiser até olhar pra câmera ali. Para a juventude. Eu acho que essa juventude está vindo tão boa na parte de alimentação, para falar a verdade. Eles estão mais conscientes, digamos assim, das necessidades do organismo. O que eu deixaria, talvez seja uma das coisas que eu demorei muito para aprender, que é nunca tire pedaços para caber aonde vocês não pertencem. Acho que essa talvez seja a frase que eu levo na minha vida, porque às vezes você quer se encaixar em lugares que não te cabem. E pode ter certeza que sempre vai ter algum lugar para te caber, que é o teu número, sabe? Então não arranque pedaços seus para caber aonde você não pertence. Perfeito.
Nossa, é maravilhosa. Ah, olha. Maravilhosa mesmo, viu? E a Não segunda foi só pra dica... juventude, foi pra gente também, isso aí, né? Agora pra gente, o amanhã é tarde demais. Faça hoje. Boa. Agora a última, hein? Olha lá. Vamos lá. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Patrícia, você tem um único pedido para a humanidade. Sabedoria. Sabedoria. Que eu acho que é o que mais nos falta hoje, né? Eu acho que hoje a falta de sabedoria é a maior maldade humana. Porque nós fazemos coisas numa ilusão de coisas que não existem e temos ilusões das únicas certezas, né? Que é que nós vamos morrer, todos nós, e que dessa vida nada se leva, a não ser o que você construiu, a vida que você tocou, o bem que você fez. Então, que a gente tenha sabedoria para fazer as nossas escolhas, né? Sim. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado, muito Eu que obrigado. agradeço. As redes sociais. Pessoal, as redes sociais. Ah, por favor, me Olha lá. sigam. E No Instagram vejam. e no Facebook, né? E pode mandar direct com perguntas se Haddad vocês ficaram com Gastronomia. dúvidas. Isso mesmo, Patrícia Haddad Gastronomia. E pode mandar, viu? Pode mandar. E pessoal, comentem, curtam e compartilhem esse episódio. É muito importante pra gente, porque aí a gente consegue trazer mais pessoas boas igual a Patrícia. Muito obrigado, gente. viu? Obrigado, hein, Valeu, hein? Patrícia. Um abraço. Obrigado.